Fala galera, beleza? Eu sou o Gui, trabalho como analista de dados e hoje a gente vai fazer o segundo vídeo da saga explicando um case técnico de churn em Python. Bora! No vídeo de hoje iremos falar da etapa de Data Describe, que é a etapa que a gente vai querer descrever os nossos dados e entender se eles são suficientes para responder a nossa pergunta de negócio. É muito importante nessa etapa ter um entendimento prévio de estatística, não precisa ser a coisa mais avançada, integral, derivada, até porque nós não utilizamos na maioria das análises, utiliza muito machine learning, mas é um ponto muito específico e não tem que entender tudo de integral e tudo de derivada para começar a aplicar machine learning também. No vídeo de hoje, nós iremos passar pela parte de estatística um pouco intermediária, e eu espero que a etapa básica, que é média, mediana, soma, sei lá, contagem, vocês aprendem em outro vídeo, ou a maioria das pessoas já sabem, já aplicam no dia a dia. Então por isso que eu não vou querer passar aqui, para não ficar tão repetitivo esse vídeo. Bora começar a comentar na etapa de desvio padrão. O desvio padrão é o nível de dispersão dos nossos dados, ou seja, é o quão uniforme nossos dados são. Não se assustem pelas fórmulas, porque o Python ele gospe um valor pronto. Ou seja, ele vai cuspir o desvio padrão para a gente. Por exemplo, ele vai falar, o desvio padrão do salário é tanto, o desvio padrão do crédito score é tanto. Então ele já vai cuspir esse valor pronto para a gente. É importante entender, mas não é tipo meio que o core dessa aula, entendimento de estatística. Bora entender agora sobre a questão de range. Range é a diferença do valor máximo e valor mínimo. Isso é importante porque a gente começa a entender se o nosso valor máximo tem muita diferença para o valor mínimo. Por exemplo, pensa nos dados que tem um salário de uma pessoa que é R$ 1 e o salário de uma pessoa que é 1 milhão. A diferença do salário mínimo para o salário máximo é uma diferença muito exorbitante. Agora, se a diferença for 100, quer dizer que a maioria das pessoas tem um salário um pouco mais homogêneo. Ou seja, os salários estão um pouco iguais, sabe? Então é interessante você analisar range, porque você começa a analisar a diferença do salário mínimo para o salário máximo, que é o intervalo desses dados. Então é bem importante você analisar essa variável também. Coeficiente de variação. Essa é a etapa que eu acho mais importante. Por favor, anotem, porque todas as análises que vocês verem minha aqui no YouTube, eu vou utilizar essa técnica, porque essa técnica é muito importante e a maioria das pessoas não sabem como utilizar. No vídeo de hoje vocês vão ver como eu utilizo essa técnica e como deve ser utilizada essa técnica. No caso, essa técnica vai me dizer o quê? Gui, se o coeficiente de variação for menor que 15%, a dispersão é baixa dos dados, ou seja, os dados são homogêneos. É aquela coisa que eu comentei que os salários são iguais, ou seja, os dados estão todos juntinhos. Se o valor for de 15% a 30%, a dispersão é média, e se o valor for maior do que 30% é alta dispersão, que é o caso do salário de R$ 1 e o salário de 1 milhão. Então a dispersão está altíssima, um dado está aqui, outro dado está longe pra caramba. Então é muito importante você entender essa técnica para você começar a analisar seus dados. A etapa que é skill também é bem importante, que nessa etapa a gente vai entender primeiro o que é uma distribuição normal. Uma distribuição normal é se eu colocar todos os meus dados, eu vou ter uma distribuição dessa forma. Eu posso comentar um vídeo só sobre distribuição normal, que eu acho muito interessante, e para Machine Learning é um conhecimento obrigatório para aplicação de Machine Learning. E uma distribuição normal, o skew é o quê? Ele quer dizer cauda, se você pega a tradução, se eu não me engano. Depois eu posso corrigir isso. E a questão é o quê? Você pega a média e a mediana. Se a mediana for maior do que a média, o skew é negativo e a concentração de dados está para valores mais altos. Ou seja, pensa numa empresa, a gente está analisando o quanto nossos clientes compram de mim. Se o skew for negativo, quer dizer que os clientes compram muito. Então eu tenho muitos clientes que compram muito e a maioria dos clientes compram pouco, sabe? Então é uma coisa positiva para o negócio, mas tem que ver se é uma coisa escalável para o negócio também. Nos nossos dados nós iremos utilizar muito essa técnica, porque é uma técnica muito interessante e pertinente. E se a mediana for igual à média, não tem skew, ou seja, uma distribuição normal. E se a mediana for menor do que a média, o skew é positivo e a concentração de dados está para valores mais baixos. Aqui no desenho a gente vai entender melhor o que significa. Então, por exemplo, aqui o skew é positivo e a concentração de dados está para valores mais baixos, e aqui o skew é negativo e a concentração de dados está para valores mais altos. Eu espero que vocês gostem, e agora a gente vai começar a entrar no Python. Então eu vou entrar agora quando eu já tiver com o meu Google Colab aberto. Eu já abri aqui o meu notebook. O meu notebook é o que a gente continuou na última aula,
Quem não viu, por favor, vejam, porque a gente já fez bastante coisa. E bora fazer mais coisa ainda, né? A primeira coisa que eu vou querer fazer é o quê? Eu vou querer analisar a dimensão dos meus dados. Ou seja, eu vou querer ver quantas linhas eu tenho e quantas colunas eu tenho. Só para ter um valor médio de trabalho, para ver se a gente vai ter que excluir alguma coisa. Primeiro você vai ter que rodar todas as fórmulas que você fez antes, né? Na primeira aula. Para depois você rodar essa daqui. Vai dar erro, eu vou explicar por quê. Ó, o que você tem que fazer agora? Em toda etapa que você for entrar, você faz assim, ó, você faz um df1, ou df2, df3, e você faz um df copy. Você vai copiar o data frame que você utilizou anteriormente para um novo nome. Então eu estou botando uma nova variável, um nome antigo de data frame. Eu estou tipo nomeando, meu nome é Guilherme. Agora nessa etapa meu nome vai ser João, sabe? Então eu estou fazendo exatamente isso. Eu costumo fazer isso porque eu crio várias etapas de dados dentro do meu fluxo de trabalho. Então eu vou ter um workflow e eu vou estar criando várias etapas de análise de dados. E agora esse código aqui vai rodar. Então aqui a gente tem 10.000 linhas e 14 colunas. Bora para a segunda etapa, que aqui a gente vai querer ver se tem valores vazios. Então 2.2, valores ausentes. def1 isNA.sum. Será que é assim? Vamos ver. Foi. Ó, rodou. Aqui ele está dizendo que nenhuma linha tem valor vazio. Então nossos dados estão perfeitos. Bora para a terceira etapa, que aqui a gente vai querer dividir o nosso data frame. Não, a gente vai querer usar agora data type para ver, para a gente analisar qual é a forma dos nossos dados. Então, data type. A gente vai querer ver se tem um dado de valores, tem um dado de valores inteiros, valores numéricos, valores de texto. Uma análise assim, def1.datatype. Vamos ver se o Python modificou essa etapa. Modificou. Porque antes era uma outra sintaxe para escrever. Deixa eu pegar aqui rapidinho como é para escrever essa etapa agora. Já sei, tá faltando um S aqui. Data. Então aqui está dizendo que a coluna row number é uma coluna de números inteiros, a coluna surname, que é o sobrenome, é o número de objeto, então é uma coluna de texto. E aqui é bem interessante que você comece a analisar se os dados são realmente o que você quer. Por exemplo, se o cliente é ativo ou não é uma coluna de número inteiro. Aqui seria melhor se fosse uma coluna de texto. Se me indicasse que o cliente não é ativo e colocasse o cliente ativo sim ou não. Entende essa diferença? Então, bora rodar um código que transforma essa data type. Ó, nós iremos fazer a 2.4 e change type data. Sim. Essa daqui é uma fórmula meio pronta. Então a gente vai colocar o nome da coluna que a gente quer mudar. Xcity. Assim, a gente vai fazer igual. def1. Ponto. Assim, ó. Xcity. A gente vai colocar o nome da coluna que a gente quer modificá-la. Ponto map. Aí agora, entre parênteses, a gente vai colocar o valor que ela significa. Ou seja, se for 1, é yes, o cliente não está mais ativo. E se for 0, é no, o cliente está ativo. O cliente não saiu da empresa, então, ou seja, ele está ativo. Boa, vamos ver se vai rodar. Erro de sintaxe. Vamos ver o que a gente errou aqui. Será que tem como utilizar um map dentro do Google Colab? Já sei o que eu errei. Ó, eu abri 2 vezes aqui. É para abrir só uma. Vamos ver. Ah, é maiúsculo. A primeira letra tá maiúscula, ó. Então ficaria assim. Vamos ver se agora vai. Foi, rodou. Bora fazer o mesmo, utilizando agora a coluna hasCrCard e a coluna, deixa eu pensar, isActiveMember. Eu vou pegar aqui um código já pronto pra gente poupar tempo, mas é o mesmo do trabalho anterior, então não foge muito. Assim. Ó, tá com erro porque aqui tá isActiveCar, sim. Vamos ver como é que tá escrito.
Tá, já sei. Assim. Cadê? Aqui. A gente vai querer transformar um número em um valor. Então, por exemplo, se for 1 vai ser yes, se for 0 vai ser no. Boa, agora que a gente terminou essa etapa, bora entrar na divisão de dados. Aqui, ó, 2.5, Data Division. A gente vai querer dividir nossos dados em dois. O primeiro é num attributes, que é atributos numéricos, e a gente vai querer fazer o quê? Def1 select, vamos ver se ele vai indicar o que eu quero fazer. Select the type, select type, select, aqui ó, indicou, então boa. Eu vou querer include, opa, tô comendo letra, include, assim. Será que eu vou ter que escrever int? Ou posso escrever outra coisa? Já sei, eu vou escrever object e eu coloco exclude para excluir. Exclude. Pronto. Então aqui vai ser só os atributos numéricos, então tudo que for número eu vou agrupar nessa variável. Vamos ver que deu erro. Agora foi, tava com 2 iguais. Agora a gente vai fazer o mesmo com o atributo categórico, então vai ser atributos. Assim, e vai ser include, em vez de ser exclude. Pronto. Bora. Agora a gente vai querer analisar somente os dados que são numéricos, então data analysis numerical data. Numerical, só assim vai ficar mais simples, né? Agora, eu tenho um código pronto que faz essa análise para mim. Não tem por que eu ficar ensinando para vocês escrever código, porque eu acho que é mais importante a gente entender o código, não ser escrevedor de código. Então o código é muito simples. A gente vai primeiro excluir a coluna row number. Só está escrito de uma forma diferente, porque eu rodei um programa em Python no meu Jupyter Notebook diferente. Só vou ter que substituir aqui as palavras correspondentes. Customer ID. Aqui. Vamos ver se está tudo certinho agora. Acredito que sim. Vamos testar. Vamos ver se está tudo certo. Foi. Ó. Agora, nós conseguimos rodar o primeiro código. E o que esse código está me dizendo? Ele está me dizendo que nós temos 10 mil linhas. Então, todas as colunas estão dizendo isso. A média de Credit Score, que é o score de crédito, é 650. A idade média é 38 anos dessa empresa. O tenure, deixa eu ver aqui que é tenure, vamos ver. O número de anos que o cliente permaneceu ativo, vamos ver. 5, é uma média. Balance, que eu acho que é salário, vamos ver. Valor monetário que o cliente tem na conta bancária, então é o valor monetário. O valor monetário médio é de R$ 76.485. E vamos analisar os valores principais agora. Eu vou dividir em algumas linhas. Eu vou colocar aqui só uma linha de análise, então, analisando os dados. Eu vou analisar primeiramente o crédito, credit score, assim. O que eu achei pertinente em credit score? Eu achei pertinente o 0,14 aqui, de coeficiente de variação. Ó, coeficiente de variação, por isso que eu comentei que é importante a gente entender esse coeficiente, de 15%. Indica que os dados são praticamente homogêneos. Então, praticamente os nossos dados são homogêneos. A coluna idade é uma coisa pertinente. A média de idade é 38 anos. Vamos ver alguma coluna de range para a gente ver a diferença. Num of products, balance. Ó, uma outra coisa interessante. A coluna balance, que é a quantidade de dinheiro que o pessoal tem na conta, o coeficiente de variação da coluna balance
é de 0,81%, que é 81% na realidade, né? 81% de coeficiente de variação. Variação me indica que há uma alta probabilidade dos dados serem heterogêneos. Boa. Então os dados estão bem dispersos. Isso daqui é uma coisa bem pertinente. Bora analisar um pouco o skill, para a gente começar a ver também como a gente poderia aplicar isso aqui na prática. Ó, uma coisa interessante. Se a gente parar para analisar o skill de idade é o maior, isso me indica o quê? Que os dados, ó, skill maior do que 1 e positivo, indica que os dados, ó, vamos voltar lá na apresentação para ver o que o skill positivo faz. Positivo, concentração de dados para valores mais baixos, ou seja, os dados indicam que há mais clientes com idades abaixo de 38 anos. Vamos só passar o texto itálico para ficar melhor aqui quando a gente for filtrar as linhas. Boa. Agora, bora analisar os atributos numéricos, os atributos categóricos agora, desculpa. Ó, sim, 2.5.2, eu acho que é. Data Analysis Attributes. Boa. Bora analisar os atributos numéricos, os atributos categóricos, né? Acho que eu comi linhas aqui. Análises. Boa, falta um L aqui. Foi. Opa, tá com escrito errado. Agora foi. Bora. Para analisar os atributos categóricos, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. No caso, a gente vai querer agrupar em Geography, que eu acho que são os países. Eu tenho que só colocar o G maiúsculo aqui para rodar o código. Aqui ele vai agrupar os países que tem nesses dados, então, ou seja, 50% da minha base é da França, 25% é da Alemanha e 24% é da Espanha. Aqui a gente começa a analisar a fundo o que significa os atributos categóricos. Ó, até para corrigir aqui, que é categorical. Categorical. Boa. Bora analisar agora a coluna gender, que é gênero. A gente coloca value counts para a gente contar os valores. Gender, falta colocar um G maiúsculo aqui. Ó, 50% da minha base é homens, 45% é mulheres. Bora analisar agora também a categoria de clientes que saíram da empresa, né? Que não estão mais ativos. E aqui a gente já consegue analisar. Vamos ver o porquê deu erro aqui. Aqui é interessante a gente analisar por que deu erro. Ó, talvez essa etapa aqui não foi concluída. Vamos entender melhor. Vamos rodar novamente. E vamos colocar um def1 para ver o que está acontecendo nessa etapa. Tá, aqui deu erro. Vamos rodar novamente todas as linhas, talvez foi porque eu rodei várias vezes aquela linha mesmo. Vamos ver se é alguma questão de conflito que está dando nos dados. Uma coisa que pode acontecer, quando acontecer isso, você pode rodar todas as linhas. E é bem comum acontecer em Python, aliás. Vamos ver. Ó, foi. Era alguma questão de conflito que eu rodei duas vezes o mesmo código. Então agora foi solucionado. E é até interessante acontecer isso, porque se acontecer com você agora, já tem um problema solucionado. Vamos ver o porquê. Ah, tá. A gente vai ter que rodar novamente essa coluna aqui também, pra gente dividir os dados em dois. E a gente vai conseguir rodar agora. Foi. Ó, 79% dos clientes não saíram e 20% saíram. Bora analisar agora esses dados. A gente pode analisar dessa forma, ó. Analisando os dados. Nos países, vamos colocar países. A maioria dos clientes
moram na França. Gênero, a maioria dos clientes são homens. E agora, a maioria dos clientes estão ativos. Uma coisa interessante para a gente analisar futuramente na etapa de hipótese. Uma hipótese que eu posso criar, analisando ao todo agora, é, por exemplo, eu posso cruzar informação de mulheres. Será que as mulheres são as pessoas que mais têm dinheiro na conta? Será que elas que contribuem mais para essa idade mais avançada dos nossos dados? E será que as pessoas que têm a idade menor dos nossos dados, que segundo isso aí foi o skill, deu positivo, né? Será que essas pessoas não têm o credit score tão alto e as pessoas saem desse banco por conta disso, porque eles não conseguem crédito? Outra informação pertinente. Será que os clientes que nós mais perdemos é espanhóis e alemães? Por isso que nós temos poucas pessoas na nossa base desses clientes? Então aqui a gente começa a realmente entender nossos dados. Essa etapa aqui é muito importante por conta disso. E eu acredito que essa etapa aqui é uma das que mais entra na cabeça, porque é totalmente necessário numa empresa você começar a entender os dados que você está trabalhando. E essa etapa é responsável por isso. Então, é muito importante a gente começar a entender o porquê a gente está fazendo essa etapa e por que a gente está analisando dessa forma. E é isso. Mas aqui já é uma coisa bem interessante para portfólio, sabe? Para você mostrar para o recrutador que você está entendendo Python e está entendendo os primeiros códigos. Eu acho que a linguagem você vai pegando com o tempo. O principal agora é você realmente entender o que cada coluna significa, o porquê você está fazendo essa etapa, entender ao todo o processo que é solucionar o problema. Eu acho que isso aqui é mais importante do que você realmente ficar decorando código, sabe? E é isso. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês curtem o vídeo aqui, dê o like, comentem também o que vocês preferem. Eu li o comentário anterior, eu sei que o pessoal gosta que eu faça mais vídeos, que eu tenha essa interação maior, porém pelo tempo eu não estou conseguindo gravar tanto vídeo. Eu estou gravando todos os vídeos na segunda e postando na terça, e é o que eu consigo fazer agora. Eu pretendo futuramente fazer mais vídeos durante o final de semana e postar mais vídeos durante a semana. Então é uma etapa, eu sei, e eu tô gostando bastante disso, tô gostando bastante do apoio que vocês estão me dando. E se inscrevam e dêem um like. E é isso, até o próximo vídeo.